Fundos imobiliários, chegou a hora perfeita para investir? Será que estamos na hora certa para investir em fundos imobiliários? Ou será que o cenário atual é perigoso para os FIs? Quais as vantagens reais de se investir em imóveis dessa forma, especialmente agora? Todas essas são perguntas que eu, Eliseu Mânica Júnior da Esperato, eu pretendo responder nesse vídeo. Eu vou te falar mais sobre esse mercado, sua situação atual, suas perspectivas futuras e dizer o que eu estou fazendo com a minha carteira de fundos imobiliários. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Eliseu da Esperato Investimentos. 2023 está sendo um ano turbulento para os fundos imobiliários, para dizer no mínimo, né? Depois de despencar quase 10%, por meses, o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, disparou nas últimas semanas. Tudo isso enquanto alguns fundos imobiliários famosos, como HCTR11, por exemplo, despencam. O que está acontecendo com os fundos imobiliários? É uma janela de oportunidade ou um risco de investir neles agora? Quais as vantagens de entrar nesse mercado com a renda fixa nas alturas? Tudo isso eu vou responder nesse vídeo. Acompanha aí! Não é nenhuma surpresa que brasileiros adoram investir em imóveis, seja para a tão sonhada casa própria, seja para aplicação financeira. Desde que somos pequenos, vemos nossos parentes falando sobre a importância de ter uma casa, um apartamento do qual você é dono. Além disso, quando sobra dinheiro para alguém à nossa volta, é muito comum vermos essa pessoa começar a pesquisar imóveis ou mesmo terrenos para imobilizar esse capital. Inclusive, uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias e a Brain Inteligência Estratégica mostrou que dos entrevistados, todos com renda superior a R$3 mil, 31% revelaram que desejam adquirir um novo imóvel. Desses, 4% disseram ter iniciado visitas a imóveis e estandes de vendas, 7% estão realizando buscas pela internet e os demais estão somente com a ideia, sem começar a procura. Então sim, o investimento em imóveis é algo muito buscado no Brasil, porém, com a popularização da Bolsa de Valores como uma alternativa de investimento, cada vez mais pessoas estão aderindo a uma forma diferente de investir no mercado imobiliário, os famosos FIs ou fundos imobiliários. E apesar do contexto conturbado atual, essa forma de investir possui algumas vantagens muito interessantes. Por que investir em fundos imobiliários? Cada vez mais, o investimento em fundos imobiliários vem atraindo investidores que desejam uma exposição com a finalidade de geração de renda ao mercado financeiro. Os recursos de investimentos em fundos imobiliários são destinados ao desenvolvimento ou à aquisição de empreendimentos imobiliários com foco em gerar renda, como o aluguel geraria. E essa forma de investir tem muitas vantagens em relação ao investimento tradicional em imóveis, como, por exemplo, exposição fácil e acessível ao mercado imobiliário. Primeiramente, nós sabemos como pode ser complicado para uma pessoa adquirir um imóvel. E não importa muito a forma como você decide fazer isso. Isso pode ser feito como financiamento. Ao financiar um imóvel, você está basicamente comprando ele aos poucos, recorrendo a uma instituição financeira para quê? Para que ela possa adquirir a propriedade e em seguida você paga para essa instituição o valor do imóvel em parcelas acrescidas de juros e correção monetária. Fundamentalmente, você está fazendo uma dívida de longo prazo. Você pode também comprar esse imóvel diretamente. Ao comprar o imóvel, você tem que ter um montante de capital grande o suficiente para comprar esse imóvel à vista e em poucas parcelas. Ou seja, de uma forma ou de outra, é um comprometimento financeiro grande, especialmente se a sua intenção é ter esse imóvel como um investimento com a finalidade de gerar renda. Depois disso, tem todo um processo de administrar o imóvel, realizar a manutenção e principalmente encontrar inquilinos. Os FIs, eles te poupam de tudo isso aí, oferecendo a possibilidade de investir como, por exemplo, R$100, mas o ideal é um valor maior. Além de ter uma gestão profissional cuidando de toda a burocracia para você. Mas também um outro ponto, diversificação de carteira. Investir em imóveis e, por consequência, em FIs é uma ótima forma de diversificar o risco da sua carteira. Isso porque, apesar de estar, obviamente, interligado com tudo, o mercado imobiliário ele possui um risco distinto das ações de empresas e dos títulos de renda fixa. Por isso não importa muito dividendos mensais altos. O investimento em imóveis físicos é feito com uma finalidade, receber renda de aluguéis. E se eu te dissesse que a renda de aluguéis não chega aos pés dos dividendos de fundos imobiliários? Isso é verdade.
De acordo com o Fipesap, o aluguel residencial hoje tem em média, traz para você 5,32% do valor do imóvel total ao ano. Enquanto isso, o imóvel aluguel comercial está um pouco acima, 5,93% ao ano. Porém, dividendos de fundos imobiliários chegaram a estar em um topo recente de 12,42% em 2022 e seguem em patamares bem acima dos aluguéis. Por isso, sim, investindo em fundos imobiliários você ganha mais com menos dor de cabeça. Além disso, traz uma estabilidade. Quando lembramos que fundos imobiliários são sim uma renda variável, eles possuem sim riscos, é inegável que eles são mais estáveis em média que as ações. Isso fica muito mais evidente no gráfico, na tela, por exemplo, do Dica de hoje, que você pode conferir aí. A linha laranja do IFIX tem uma jornada bem tranquila ao longo dos anos, com baixas e altas mais suaves, comparado com o movimento de ações. Além disso, os dividendos mensais que mencionei, eles ajudam a atenuar ainda mais a volatilidade, pois por serem mais regulares que as ações, propiciam o investidor quase sempre tenha dinheiro na conta da corretora para investir. Todas essas são algumas vantagens dos FIIs, mas será que são o suficiente para mitigar o momento delicado deles? Vamos descobrir! Antes de responder, se você já gostou do vídeo aqui, não esqueça de deixar aquele like e de se inscrever no canal. O momento dos fundos imobiliários. Apesar de todas essas vantagens, o mercado de fundos imobiliários está em um momento que deixa muitos investidores com um pé atrás. O IFIX, o índice que representa o mercado de fundos imobiliários, como o Ibovespa representa o mercado de ações brasileiras, está apenas agora se recuperando de uma queda que teve uma queda muito grande recentemente, você pode ver aqui na figura. Porém, o índice teve um começo de 2023 complicado por algumas razões. Quais são elas? Preocupações do mercado com a política econômica e fiscal, elas aumentaram as projeções de inflação nesse início de ano para os próximos meses. Então, isso causa uma baixa na cotação dos fundos que investem em imóveis reais, principalmente. Da mesma forma, os FIIs de papel estão comprados em dívidas, CRIs, que podem ficar desinteressantes frente à renda fixa em um cenário de juros mais altos. Finalmente, nos últimos meses, várias empresas relevantes pediram recuperação judicial para evitar a falência, como um exemplo, Americanas, a própria Oi, de telecomunicação, e isso afeta principalmente os imóveis utilizados por essas e outras empresas. Além disso, vários fundos imobiliários famosos estão com resultados fracos, como no início do ano, especialmente o IRDM 11, DEVA 11 e o famosíssimo HCTR 11. Finalmente, a perspectiva é que teremos uma taxa de juros alta por mais tempo também, o que continua tirando investidores do IFIX e levando para onde? Para a renda fixa, que a gente pode ver o movimento aí nesse gráfico. Assim, tem gente que está nervosa pela queda, tem gente nervosa pelos fundos imobiliários de papel e tem gente nervosa também pela questão de subida recente. Enfim, por tudo. Assim fica uma pergunta, será que é essa a hora de se investir em fundos imobiliários? Eu vou dar minha opinião agora, mas antes disso, deixa a sua nos comentários aqui embaixo também para estar contribuindo com a discussão com todo mundo. É hora de investir em fundos imobiliários. Primeiro de tudo, uma coisa para mim é certa, os fundos continuam entre os melhores ativos que temos no mercado financeiro, por todos os motivos que eu listei antes, como por exemplo a acessibilidade, dividendos, estabilidade e mais, eles seguem sendo para mim um dos investimentos mais inteligentes que você pode fazer, especialmente se tratando do mercado financeiro. Isso não vai mudar, por trás desses fundos existem imóveis reais, existem papéis de dívida, existem negócios, existem ativos que no longo prazo dão rendimento. Justamente pela desconfiança atual, muitas opções interessantes também estão sendo negociadas com um belo desconto. A principal forma de se visualizar isso é como? É pelo preço-valor patrimonial, dividindo essa razão entre o valor do mercado do fundo e o valor real do patrimônio que ele possui. Numa rápida busca no Status Invest, dá para ver que dezenas de fundos imobiliários com preço-valor patrimonial abaixo de 1, ou seja, vendidos menos do que o seu valor intrínseco. Lembre-se da frase do Buffett, tenha medo enquanto todos estiverem gananciosos, seja ganancioso quando todos estiverem com medo. E eu digo, podemos estar diante de uma bela janela de oportunidades para os fundos imobiliários. Finalmente, as perspectivas futuras do mercado imobiliário brasileiro, elas são interessantes. O próprio presidente da Abrainc, Luiz França, ele comenta que há a perspectiva de um futuro promissor para imóveis, pois ainda há um déficit habitacional e, consequentemente, o desenvolvimento social e econômico do Brasil mantém o setor aquecido.
Temos, entre aspas, temos um déficit de 7,8 milhões de moradias e necessidade para 11,5 milhões de moradias para os próximos 10 anos. Esses números deixam dúvidas que esse setor deve continuar crescendo, é o que avalia. Por isso, eu seguirei investindo em fundos imobiliários, mas em quais? Se quiser descobrir, eu tenho 2 sugestões para vocês. Se inscreve aqui no YouTube, em breve teremos mais vídeos sobre o assunto saindo e falando de fundos imobiliários específicos. Acesse o primeiro link da descrição para falar com o meu escritório, a Esperato. Nós temos um time de profissionais, se você precisa de ajuda, então irão te ajudar na alocação da sua carteira, tudo dentro do seu perfil, inclusive selecionando as melhores oportunidades no mercado de fundos imobiliários. Obrigado por acompanhar até agora e até o próximo vídeo.